Olá! Em virtude de uma série de dúvidas recebidas pelo SEMESP em função do acordo salarial de 2016, nós resolvemos gravar um vídeo para tentar dirimir a maior parte delas. Vamos às explicações. Primeiro, a primeira explicação é de onde surge a base para as negociações salariais. Historicamente, o SEMESP tem utilizado como base uma cesta de índices que nada mais é do que a média de 3 indicadores de inflação. São os indicadores INPC do IBGE, que no período de 1 de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, chegou em 11,08% acumulado, mais a média do ICV do Diese, que no mesmo período chegou a 10,20%, e do IPC da FIP, outro indicador de inflação, que no mesmo período chegou a 10,45%. A média desses três indicadores gera uma cesta de índices que, nesse período, lembrando de 1 de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, chegou em 10,57%, ou seja, inclusive um pouco abaixo do INPC, que tem sido a base para as negociações salariais nos outros estados e inclusive nas outras categorias econômicas. Bom, sendo 10,57% a base da negociação salarial para a recomposição da inflação nos salários, o SEMESP negociou algumas opções de forma a tentar aliviar um pouco a questão de caixa, principalmente das instituições, nesse momento de crise econômica mais profunda. A primeira opção, mais simples, é a instituição aplicar o índice de 10,57% a partir de março de 2016 sobre o salário de fevereiro de 2016. Depois eu vou fazer um exemplo aqui hipotético utilizando um valor de R$1.000. A outra opção é, para não sangrar o caixa da instituição já de imediato aqui em março, ela tem um pouco mais de fôlego, a instituição pode aplicar 7% de reajuste a partir de março de 2016 sobre o salário de fevereiro de 2016, vai com esse reajuste até setembro, em setembro sobe para 10,57% sobre o salário de fevereiro de 2016. Muito cuidado, muita gente faz confusão e faz sobre o salário de agosto de 2016. Na verdade, agosto de 2016 já vai estar com reajuste de 7%. Então, os 10,57% é sobre o salário de fevereiro de 2016. Com isso, ela também vai ter que dar um abono para compensar esses meses que ela reajustou menor do que os 10,57%, um abono de 21%, que poderá ser pago até o dia 15 de outubro, sobre o salário de outubro, ou seja, sobre o salário já reajustado em 10,57%. Então eu vou dar os dois exemplos aqui para a gente entender como é que isso impacta para as instituições. Pegando como exemplo o salário de R$1.000, certo, que ele recebeu aqui em 2015, então ele tinha R$1.000 em março de 2015, abril de 2015, maio de 2015 e assim sucessivamente, sendo que não posso esquecer que em julho eu tenho férias e em dezembro eu tenho 13º. Então em julho eu tenho R$1.000 de salário e mais 1/3 das férias, que seria correspondente a R$333,33. Em agosto, 1.000, setembro, outubro, novembro, dezembro, e aqui, de novo, vamos lembrar que tem o 13º salário, então mais R$1.000, além do salário, mais o 13º mais R$1.000.
Em janeiro, R$1.000. E em fevereiro, mais R$1.000. De forma que, em 12 meses, ou seja, de março de 2015 a fevereiro de 2016, um trabalhador que teve um salário de R$1.000, ele vai receber, no total, R$13.333,33, certo? Que corresponde aos 12 salários de R$1.000, as férias em julho, que é 1/3 de um salário, e o 13º salário pago em dezembro de R$1.000. Então, essa é a massa salarial de base. Bom, então, na primeira hipótese, eu aplicando o reajuste de 10,57% a partir de março, o que aconteceria? Eu teria, então, em março de 2016, aquele valor, o último valor que foi pago em fevereiro de 2016, de R$1.000, reajustado em 10,57%, então o salário de março vai para R$1.105,70. Esse salário eu vou repetir em abril, R$1.105,70, em maio, em junho, em julho eu terei, além do salário de R$1.105,70, 1/3 de férias, o que vai dar R$368,57. Em agosto eu continuo com o salário de R$1.105,70, em setembro idem, outubro idem, novembro idem. Em dezembro também R$1.105,70 de salário, mais o 13º, ou seja, mais um valor de R$1.105,70. Em janeiro de 2017, mais R$1.105,70, em fevereiro, idem, o mesmo salário. A partir de março de 2017, é outra negociação, é a nova data base, é outro valor. Bom, então, se eu fiz essa primeira opção de aplicar os 10,57% a partir de março, então eu vou ter 12 salários de R$1.105,70, mais um 13º desse mesmo valor e mais 1/3 de férias de R$368,57. A soma disso tudo, que vai ser a massa salarial correspondente a março de 2016 a fevereiro de 2017, ela vai dar R$14.742,67. Ou seja, se eu aplicar o reajuste sobre R$ 13.333,33 de 10,57%, eu chego nesse valor aqui de R$ 14.742,67, ou seja, na massa eu reajustei a cesta de índices. A segunda opção é a instituição aplicar a partir de março 7%, no mínimo 7%. Ela vai com esse reajuste de 7% até agosto de 2016 e sobe para 10,57% em setembro de 2016. Só que então, para compensar, ela vai ter que dar um abono em outubro de 2016. E como é que eu calculo esse abono? Então vamos fazer naquele mesmo exemplo de R$1.000. Eu apliquei aqui em março 7%, então aquele salário de fevereiro de 2016 de R$1.000, ele vai para R$1.070, que é o R$1.000 aplicado 7%. Em abril, R$1.070 novamente. Em maio, idem. Em junho, de novo, eu continuo com R$1.070. Em julho, R$1.070 mais 1/3, relativo às férias, ou seja, mais R$356,67. Depois, em agosto, eu repito, R$1.070. E em setembro, aí eu já reajusto com o 10,57. O 10,57 não sobre o valor de agosto, mas sim sobre o valor de fevereiro de 2016.
Ou seja, 10,57 sobre 1.000, ou seja, a partir de setembro eu passo a pagar um salário de 1.105,70 centavos, sendo que a partir de setembro que eu posso pagar, sempre lembrando, o salário do mês eu pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, o salário de R$ 1.105,70 de setembro, a instituição terá que pagar até o dia 5, até o 5º dia útil do mês de outubro. Em outubro, pago R$ 1.105,70 centavos. Em novembro, idem. Em dezembro, idem. Sendo que em dezembro eu tenho o 13º salário, que eu vou pagar então mais R$ 1.105,70 centavos. Em janeiro de 2017, o mesmo valor. Em fevereiro de 2017, o mesmo valor. Certo? Se eu fizer a soma, então, desses 12 salários, certo? 1.070 de março até agosto, considerando as férias em julho, e 1.105,70 até de setembro de 2016 até fevereiro de 2017, considerando o 13º, então eu vou ter uma massa salarial equivalente a R$ 14.516,57. Ou seja, veja, se a gente olhar aqui, está faltando um valor de R$ 226,10 em relação à questão da massa salarial se eu tivesse aplicado os 10,57% a partir de março. Então o trabalhador ele tem que recuperar a diferença de 7% em relação a 10,57% que deixou de ser pago de março até agosto. No salário, no exemplo hipotético de um salário de R$1.000, equivale a R$ 226,10, essa perda na massa toda salarial. Que eu vou pagar como abono em outubro de 2016 sobre o salário de outubro. Então, em outubro, além do salário de R$ 1.105,70, eu vou pagar um abono de R$ 226,10. Esse abono sobre o salário de outubro equivale a 20,45% desse salário, que eu vou pagar uma única vez até dia 15 de outubro. Bom, mas se a gente olhar o acordo está falando em um abono de 21% para quem reajustou em 7% a partir de março até agosto e subiu para 10,57% a partir de setembro. Mas se eu estou falando que o abono está dando 20,45%, então por que essa diferença? Porque isso compensa um pouco, isso foi feito na negociação, a perda daquele trabalhador que só recebeu 7% durante todo o período de março até agosto, ou seja, ele só reajustou a inflação inteira a partir de setembro, em relação àquele que reajustou desde março a inflação inteira de 10,57. Recupera um pouquinho a perda desses períodos. Então, esse 20,45%, ele na verdade foi arredondado para um abono de 21%. Então, a instituição, resumindo, que oferecer 7% a partir de março, ela vai com esse 7% até agosto. Em setembro, ela aplica 10,57% sobre o salário de fevereiro, não sobre o salário de agosto, sobre o salário de fevereiro, de forma que o total de reajuste vai ser 10,57%. E depois, em outubro, ela paga também um abono salarial, uma única vez, de 21% sobre o salário de outubro de 2016, ou seja, o salário já reajustado em 10,57%. Mas existem outras possibilidades. Instituições, por exemplo, que ao invés de pagarem a partir de março 7%, pagaram, por exemplo, 8%, então a diferença entre os meses de março e setembro de 2016, quando ele vai para 10,57, ela é menor. Ela não vai ser aquela diferença de 20,45%. Ela vai ser um pouco menor. Então o abono que eu vou pagar em outubro de 2016, ele vai ser de 18,5%, porque eu já vim com um reajuste um pouco maior
em março de 2016. Essa conta, nós estamos disponibilizando, junto com esse vídeo, um simulador em que a instituição pode simular os diversos cenários, caso ela tenha, por exemplo, aplicado 7% em março, 8% em abril, ou 8% a partir de março, ou 8% a partir de março, ou 9,5%, ou 9% a partir de março, e assim por diante. Os diferentes cenários vão resultar em diferentes abonos a serem pagos em outubro. Então o simulador serve para auxiliá-los nessa conta. E por fim, é importante lembrar e ressaltar que, caso a instituição não tenha pago no mínimo 7% de reajuste a partir de março, já que o acordo foi oficializado agora em final de maio, começo de junho, o que acontece? Muitas instituições ficaram aguardando e não aplicaram nenhum reajuste. Então, esses meses aqui de março, abril e maio, se a instituição não aplicou nenhum reajuste, ela deve pagar essas diferenças, ou seja, que num exemplo hipotético de R$1.000, seria R$70 no mês de março, mais os R$70 do mês de abril e mais R$70 do mês de maio. Essa diferença ela deverá pagar até o 5º dia útil de julho. Então, nesse exemplo aqui de R$1.000, ela vai ter que pagar até o 5º dia útil do mês de julho R$210. Isto não é abono, isto é o pagamento das diferenças desses meses. Se ela antecipou 7% a partir de abril, então ela só tem que pagar a diferença de março e assim por diante. Então, até o 5º dia útil de julho, ela terá de prazo para pagar essas diferenças que são em relação ao mínimo de 7% a ser aplicado a partir de março de 2016. Com isso, espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas de qualquer forma, o SEMESP disponibiliza as assessorias econômica e jurídica para qualquer outros esclarecimentos. Muito obrigado.